Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre a precificação, que é um assunto tão importante quanto os outros também que a gente está trazendo aqui. O preço errado, ele pode ser atestado de falência do seu negócio. Então, olha a importância disso realmente para o negócio que você tem hoje em dia, como calcular, como precificar as suas peças, as suas mercadorias, né? A gente tem que saber realmente qual que é o custo e qual que deveria ser o preço de venda dela. Sem um método de precificação correto, sem uma forma matemática de analisar isso, não adianta a tua loja vender mais, porque se tu estiver vendendo mais com o preço errado, o que vai acontecer? Pode acontecer de aumentar o prejuízo. A gente já teve alguns clientes em que, quando a gente fez a análise da precificação, vou dar um exemplo aqui, eles tinham em torno de 120 produtos e serviços, era uma empresa pequena, porém, dentro analisando cada produto e serviço, a maioria deles, 80%, estava com a margem negativa. E, consequência disso, o resultado lá na DRE, onde a gente tem o lucro da empresa, também não estava um resultado positivo, justamente porque a precificação não estava legal. Ou seja, então, se a precificação não está legal, o lucro do negócio automaticamente não vai estar. E o que você deve fazer, né? É interessante, então, que vocês tenham um método matemático que mostra realmente o que seria o preço ideal, ou pelo menos o preço mínimo. Então, na sequência, eu vou mostrar para vocês como que faz o cálculo, para que vocês identifiquem qual que é o preço mínimo, pelo menos, para vocês estarem vendendo. Saber a margem de cada produto ou serviço, ou seja, a partir do momento que você sabe quanto de margem de lucro tem uma peça, por exemplo, supor que essa aqui tenha 30% de margem de lucro, e você sabe que a outra peça tem 20%, o que é ideal? É ideal a gente focar sempre o nosso marketing em cima dos produtos, em cima das marcas que têm maior margem de lucro, que fazendo isso automaticamente vai aumentar também o nosso lucro lá na DRE. Mas o que acontece no dia a dia? O que a maioria faz? E pode ser que você esteja fazendo também. Acaba copiando o valor do concorrente, acaba copiando ou chuta o valor realmente do igual do concorrente. Imagina que uma margem está colocando em cima 120% em cima do seu custo ou 200%, mas na verdade isso não existe. Ou faz o marketing também em cima de qualquer marca, em cima de qualquer produto, justamente porque não sabe qual é a margem realmente de lucro que aquela marca pode estar trazendo para sua empresa e acaba fazendo marketing em cima de qualquer coisa. Em cima de qualquer coisa não traz resultado, então por isso que é importante a gente conseguir ter um método, né, matemático para calcular qual é a margem qual é o markup que a gente vai conseguir aplicar em todas as marcas e identificar aquilo que dá mais lucro para o nosso negócio. Então, como eu comentei, a gente vai estar mostrando agora como calcula o markup com um exemplo prático para que vocês também consigam aplicar aí na loja de vocês. Vamos considerar o markup mínimo. Então, a partir do momento que tu tens um preço de venda, ele vai ser composto por custos variáveis, então está ligado diretamente aos fornecedores, comissões, impostos, as despesas fixas, então é aquilo que a gente já conversou anteriormente, que é água, energia, aluguel, seu prolabore, salário dos colaboradores, a comissão dos vendedores, os impostos também são considerados custos variáveis, né? Porque quanto mais tu vende, ele vai mudando também. E aqui o custo variável principalmente está ligado ao valor de custo realmente, aquilo que tu tem pago para o teu fornecedor. Quando se trata de comércio, como que a gente faz esse cálculo da precificação, esse cálculo do markup, né? Então, aqui eu vou trazer a forma realmente de identificar o markup mínimo, ou seja, a partir desse valor mínimo, você vai conseguir saber qual o preço de venda que você vai colocar em cima desse valor mínimo. Se você sabe qual é o valor mínimo, você sabe que não pode vender abaixo daquilo ali, porém, se você vender com preço acima daquilo ali, você vai ter mais lucro. Então, vamos calcular qual que é o valor mínimo. A fórmula do markup é essa, então é 100 dividido por 100 menos o percentual de comissão, mais os impostos, mais a taxa de cartão e mais as despesas fixas. Como que a gente faz esse cálculo aqui na prática, então? 100 dividido por percentual de comissão, supondo então que pague 1% de comissão para as vendedoras, 1%. Os impostos, considerando então que é do Simples Nacional na terceira faixa, em torno de 9,5%. Taxa de cartão dá uma média de 3,5%, podendo um pouquinho variar, mas vamos considerar na pior hipótese 3,5%. E as despesas fixas, elas representam 30% de tudo que você fatura. Então, exemplo, se você fatura X valor, esse 30% aqui seria o custo das despesas fixas dividido pelo valor do seu faturamento, que é o que você chega no 30%, ou chega em qualquer outro número no seu negócio, né? Fazendo esse cálculo, a gente vai chegar no 1,79. O que esse 1,79 quer dizer?
1,79 vai ser o índice que a gente vai estar utilizando para multiplicar pelo custos das nossas peças. Exemplo, se eu tenho uma peça que custa R$ 38,00, a gente vai multiplicar por 1,79. Esse 1,79, depois de multiplicado, a gente vai chegar no valor de 68,02. Esse valor aqui seria o preço mínimo para você colocar de venda. Ou seja, se você sabe o preço mínimo, como eu comentei, se você vender abaixo dos R$ 68,00, você vai ter prejuízo, e se você vender acima desse valor, você vai ter lucro. Aí, obviamente, agora, partindo dessa informação, você vai colocar o preço com base realmente no valor do produto, no valor na marca que aquela marca tem de representatividade, com base também no que o representante traz de informação sobre daquela peça, daquela marca. Então, esse aqui é o ponto de partida para que vocês não vendam com o preço menor do que os R$ 68,00. E para finalizar, uma precificação adequada é realmente, ela está muito ligada com a saúde financeira do negócio. Então, não adianta a gente colocar um preço alto, porque vai espantar os clientes, e também não adianta a gente colocar um preço muito baixo, que vai atrapalhar o desempenho financeiro, o lucro da nossa empresa. Então, tem que ser um equilíbrio, e justamente por isso a gente tem que colocar realmente na ponta do lápis e fazer o cálculo do markup mínimo, para que a gente possa ter um ponto de partida.